Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá, vamos continuar nossa última parte sobre cardiologia, né? Então, nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares, né? Sobre as patologias cardiovasculares, ok? Vamos ver quem são elas, quem são as mais comuns e, logicamente, discorrer sobre o tratamento de cada uma delas. E aí nós vamos começar a falar sobre as cardiopatias adquiridas, tá? Teremos cardiopatias parasitárias, cardiopatias congênitas, certo? Mas agora nós iremos falar sobre as cardiopatias adquiridas, ou seja, se ela é adquirida, então, consequentemente, o animal é saudável durante uma parte da vida, né? E a partir de um determinado momento da sua vida, ele começa a apresentar sinais clínicos característicos das doenças cardiovasculares, tá? E a gente vai ver quem são essas cardiopatias adquiridas, quais são os animais ou quais são as raças que são mais acometidas por elas e quais são os seus tratamentos, logicamente. A primeira que nós vamos falar é essa chamada de endocardiose, tá? Ou também como uma sinonímia, valvulopatia crônica. Vamos ver a definição e aí a gente já começa a raciocinar sobre sinais clínicos e sobre possíveis tratamentos também. Então, o que seria essa endocardiose? É um processo degenerativo. Lembra que a gente está falando de cardiopatias adquiridas, né? Então, em um determinado momento, essa válvula ela começa a se degenerar. Então, é um processo degenerativo valvar, tanto da nossa mitral, certo? Do lado esquerdo, quanto da nossa tricúspide, não é isso? Nossa válvula atrioventricular direita. É de origem desconhecida e que vai levar à insuficiência desta válvula. E, consequentemente, eu terei sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Quais animais ela vai acometer? Principalmente cães, machos, velhos e aqueles animais de porte pequeno. Por exemplo, um poodlezinho. Então, esses cãezinhos pequenos são acometidos ou são mais comumente acometidos por essa endocardiose, ok? Então, é um processo de degeneração. E aí fica simples da gente entender, né? Olha só. Se eu tenho um processo degenerativo da minha válvula mitral, que é do lado esquerdo, consequentemente, eu terei sinais clínicos correspondentes a uma insuficiência cardíaca congestiva à esquerda. Se eu tenho uma degeneração valvar de tricúspide, consequentemente, o meu processo, a minha ICC será sinais clínicos de uma ICC direita. E aqui está um pouco da sua fisiopatologia, né? Então, eu tenho degeneração desses folhetos, dos folhetos valvares, que eram formados por colágeno e agora são substituídos por tecido fibroso. Consequentemente, ele perde a sua elasticidade, perde a sua movimentação. Logicamente, é de evolução extremamente lenta. No início, eu não tenho sinais clínicos e depois eu já começo a apresentar uma insuficiência valvar, ok? E aí, com a apresentação dessa insuficiência valvar, ou seja, com a apresentação do sopro, o animal começa a manifestar a sintomatologia clínica. Lembrando que se isso acontecer na nossa mitral, lado esquerdo, se acontecer na nossa tricúspide, lado direito. E aqui os sinais clínicos, né? Acho que já ficou um pouco claro para a gente. Se for sinais clínicos esquerdo, sinais respiratórios. Se for sinais clínicos direito, sinais de acúmulo de líquido livre ou efusões, não é isso? Efusão pleural, ascite, edema de membro. De uma maneira geral, essa insuficiência da nossa válvula, quer seja tricúspide ou quer seja mitral, nós teremos intolerância ao exercício, o animal apresenta-se mais cansado, ele não consegue se movimentar corretamente ou, quando comparado a alguns anos anteriores, quando ele estava saudável, ele não consegue se exercitar. Essa emaciação, o que é essa emaciação? Nada mais é do que esse edema, né? Esse edema generalizado, edema de membros, uma sonolência, esse aqui por baixo o débito cardíaco e a síncope também, que nós já entendemos, né? Que é causado por este baixo débito cardíaco, tá? Então, é só a gente pensar, a gente mais raciocinar de qual lado nós temos essa insuficiência valvar. Com relação à evolução dos sinais clínicos, né? Então, nós começamos, logicamente, sem sinais clínicos, óbvio.
Depois, meu animal começa a apresentar uma tosse, e essa tosse é apenas uma tosse noturna. Depois essa tosse, ela fica mais constante. Ou seja, era uma tosse só à noite, e agora, após exercício, após excitação, ele começa a tossir mais, ele começa a ficar intolerante ao exercício, a apresentar sinais respiratórios, a apresentar sinais de acúmulo de líquido. Uma perguntinha: por que será que meu animal começa a tossir primeiramente à noite? Logicamente, à noite a temperatura ela é mais amena, é uma temperatura mais fria do que durante o dia. Consequentemente, eu não preciso de líquido para resfriar o meu corpo, não é isso? Eu não estou perdendo líquido para o meio ambiente. No caso de nós, seres humanos, através do suor, ou dos nossos animais, através da respiração. Então, eu tenho um aumento de volume circulante, e isso sobrecarrega o meu sistema cardiovascular, fazendo com que ele apresente esta tosse noturna, né? Isso é causado por uma dilatação atrial, e essa dilatação atrial ela começa a causar compressão de brônquios, e é aí que vai levar a essa tosse, ok? No eletrocardiograma, no raio-x, nós notaremos aumento de átrios e ventrículos, né? Como que a gente vai diagnosticar uma endocardiose? Primeiro, sinais clínicos, né? Aí depois, os nossos exames de auxílio, né? Raio-x, eletrocardiograma e, logicamente, a história clínica. Qual história clínica o proprietário vai vir relatando para vocês? Meu animal era um animal saudável, era um animal que brincava, de uns meses para cá ele não quer mais brincar, ele não consegue mais brincar, ele começa a tossir, fica muito cansado, para de se exercitar ou parou de se exercitar. Pronto, isso é sinais, ou isso aí é uma história clínica condizente com sinais, com problemas cardiovasculares, né? E no caso aqui da nossa endocardiose. Bom, qual que é o tratamento? O tratamento, primeiro de tudo, é reduzir volemia, não é isso? Evitar a ingestão de sal e utilizar diuréticos para diminuir pré-carga, ok? Inibidores da ECA, lembra da enzima conversora de angiotensina, que ela vai diminuir tanto pré-carga quanto pós-carga e, logicamente, o repouso. Tratamento definitivo seria o quê? A substituição desta válvula afetada, né? A substituição desta válvula afetada, tanto mitral quanto tricúspide, certo? Na veterinária, isso, infelizmente, ainda não é rotina, né? Isso não é tratamento rotineiro, tá? Então, se fosse na medicina humana, logicamente, essas válvulas seriam substituídas. Aqui, nós iremos fazer principalmente o nosso tratamento vitalício, né? Então, o tratamento ou os fármacos que nós vamos utilizar depende do grau da ICC que meu animal apresenta. Lembra daquela classificação que nós falamos nas aulas passadas? Se de repente vocês não lembrarem dessas classificações ou dessa classificação, dê uma olhadinha nas aulas passadas, tá? Classificação 1A, 1B, 2, 3A e 3B, não é isso? Olha só, 1A aqui que eu vou utilizar um diurético extremamente fraquinho, né? Que vai agir lá em túbulo contorcido distal, uma espironolactona. 1B, dieta, e já vou utilizar vasodilatador. Na 2, que o meu animal apresenta sinais bem clássicos, né? Olha só, óleo diurético, vasodilatador, e se precisar, eu aumento força de contração, né? Através de um digitálico ou de um inibidor de fosfodiesterase, que é o pimobendan. E o grau 3 é quando ele tem edema pulmonar, ou tratável em ambulatório, ou aquele edema pulmonar refratário, né? Que o meu tratamento não vai ser efetivo. Então, por isso que nós classificamos lá nas aulas passadas a ICC, que agora nós iremos, de acordo com essa classificação, tratar os nossos pacientes, ok? Então, falamos sobre a nossa endocardiose, né, ou valvulopatia crônica, e agora chegamos na cardiomiopatia dilatada. Não confundam que algumas outras doenças vão fazer com que o coração fique dilatado, tá? Só vocês lembrarem da hipertrofia concêntrica e da hipertrofia excêntrica, né? No caso da dilatação é a excêntrica, que essa hipertrofia ela é para fora, ok? Tipo, caso tenham dúvida, é só dar uma olhadinha nas aulas passadas também, tá? Quando a gente fala em cardiomiopatia dilatada, como uma doença adquirida, eu estou falando nela como doença primária. O que significa isso?
do nada, logicamente não é que do nada, né? Nós temos algumas alterações que vão levar a isso nas nossas câmaras cardíacas. Mas, abre aspas, do nada o coração ele se dilata, ok? E isso não foi causado por nenhuma outra patologia cardiovascular. Simplesmente essa é a minha doença primária, tá? Então, o coração ele se dilatou, que a gente chama de cardiomiopatia dilatada, ou tem como sinônimo, né, esse nome maiorzinho, miocardiopatia dilatada, congestiva e idiopática. Olha só, idiopática porque ainda não tem uma causa específica. Então, isso é uma doença primária, né? Ocorre alargamento das câmaras cardíacas. Se vocês observarem nessas imagens, ó, coração normal e o coração dilatado. Olha o que aconteceu com as câmaras cardíacas. Se o coração ele se dilata, consequentemente ele perde a capacidade de contração. Não é que ele perde, né? Ocorre uma certa diminuição na capacidade de contração desse músculo cardíaco e, logicamente, isso vai levar a sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva. Então, isso é o que a gente chama de cardiomiopatia dilatada. Se quiserem fazer um raciocínio mais simples ou se quiserem de uma forma mais fácil, é só vocês pensarem que ocorreu uma hipertrofia excêntrica. Então, meu coração, ele se dilatou, né? Essas câmaras ficaram alargadas e, consequentemente, elas não têm um poder de contração correto, ou seja, elas não conseguem contrair corretamente. Então, vamos ver a definição, né, desta cardiomiopatia dilatada. Então, como definição que a gente tem aqui, é uma doença miocárdica primária, ok? Então, não tem nada que levou a isso ao coração. No coração aconteceu isso. Caracterizada pelo aumento das câmaras cardíacas, não é isso? Ocorre arritmia, ocorre diminuição de contratilidade e, logicamente, sinais de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Quais animais, ou qual a preferência desta doença? Animais adulto a velhos, sexo masculino, porte grande e de raças grandes a gigantes. Então, vamos fazer uma correlação aqui. A endocardiose, ela acometia aqueles animais de porte pequeno, não é isso? Agora, aqui, quando a gente fala de cardiomiopatia dilatada, a gente está falando naqueles animais de raças grandes a gigantes. Por exemplo, boxer, labrador, golden, pastor alemão e assim por diante. Ou seja, principalmente também os filas brasileiros, né? Animais de raças grandes e animais de raças gigantes, tá? Então, essa é a característica da cardiomiopatia dilatada. Lembra que eu falei? Do nada o meu coração simplesmente se dilatou, né? Basicamente é isso, tá? Temos alguns eventos na sua etiologia, né? Ainda a etiologia é desconhecida, só que tem algumas suspeitas do porquê que isso acontece nos nossos animais. Pode ser uma predisposição familiar ou por fatores nutricionais, como, por exemplo, deficiência de carnitina e taurina, que são dois aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos, ou essa carnitina e taurina, elas aumentam cálcio intracelular e, consequentemente, aumenta o poder de contração, tá? Se eu tenho deficiência desses aminoácidos, consequentemente, eu perco poder de contração. Se eu perdo poder de contração, logicamente, meu coração ele vai começar a ficar mais dilatadinho, tá? O próprio hipotireoidismo, nós teremos lá no segundo semestre sobre doenças endócrinas, então nós abordaremos o hipotireoidismo. O próprio hipotireoidismo também vai causar isso, né? Pode causar uma cardiomiopatia dilatada e também a lesão por parvovírus pode levar a essa cardiomiopatia dilatada, tá? Então, normalmente pode ser por deficiência nutricional ou fatores familiares, né, hereditários, só que ainda a sua etiologia é desconhecida. Então, olha só, eu tenho uma contratilidade deficiente, não é isso? Consequentemente, o transporte de cálcio para minha miofibrila
ela é insuficiente, certo? Então, o retículo sarcoplasmático não consegue armazenar cálcio e, consequentemente, as fibras musculares elas não vão se contrair. Lembra que eu preciso de cálcio para ligação, né? Da actina, da miosina, das cabecinhas para se ligarem. Isso daí a biofísica abordou com vocês. Então, é importante o cálcio para a contração. Consequentemente, como esse cálcio não é transportado, eu tenho acúmulo de cálcio na célula, né, na miofibrila, ok? E isso vai causar alterações a nível de eletrocardiograma, a nível de exames complementares. Então, olha só, eu tenho acúmulo de cálcio na célula, consequentemente ocorre um distúrbio elétrico e leva à arritmia, né? Eu tenho dilatação ventricular. Essa dilatação ventricular, olha só, vamos entender o que acontece. Então, vamos pensar da seguinte maneira, eu vou tentar desenhar aqui para ficar simples. Átrio e ventrículo, não é isso? E aqui, entre átrio e ventrículo, eu tenho a minha válvula átrio-ventricular, ok? Se esse ventrículo ele se dilata, o que vai acontecer com a minha válvula átrio-ventricular? Ela vai ser puxada para fora também, não vai? Só que agora, a hora que ela for acompanhar a parede, o que acontece? Ela não se fecha corretamente. Por ela não se fechar corretamente, ocorre a regurgitação valvular, ou seja, minha válvula se torna insuficiente, certo? Então, reduz o débito cardíaco, diminui pressão arterial, ativação de mecanismos compensatórios, sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Retém sódio e água, aumenta a volemia e causa congestão, certo? Então, aqui o raciocínio é simples, né? Conforme a minha parede ventricular é alargada, ou seja, é puxada para fora, essas válvulas acompanharão o trajeto, não é isso? E aí elas ficarão separadinhas, tá? O que acontece é essa insuficiência valvar também. Então, como sinais clínicos, né, a cardiomiopatia dilatada apresenta fraqueza, emaciação, intolerância ao exercício, síncopes, sinais respiratórios, dispneia, estertores, abafamento das bulhas cardíacas, né, abafamento dos sons que vêm lá do coração, porque o coração agora está dilatado, sinais de baixo débito cardíaco, mucosa pálida, aumento no tempo de TPC, pulso fraco, presença do pulso jugular, nós conversamos isso já no passado, significa que está tendo uma congestão sanguínea lá no coração e acúmulo de, logicamente, por causa dessa congestão, hepatoesplenomegalia. Então, sinais da cardiomiopatia dilatada são sinais de insuficiência direita e insuficiência esquerda, tá? Diagnóstico, logicamente, um exame físico que vai mostrar todas essas alterações, auscultação, exames complementares, eletro, raio-x, Doppler, não é isso? E como achados laboratoriais, olha só, nós temos os biomarcadores. O que são esses biomarcadores? Marcadores de musculatura cardíaca, né? Como, por exemplo, troponina, creatina quinase, né? A fração relacionada a músculo cardíaco. Temos a creatina, se nós dosarmos a creatinina quinase dos nossos pacientes, normalmente essa creatinina quinase mostra ou reflete para a gente aquela creatinina quinase da porção muscular mais desenvolvida do corpo, que é a musculatura esquelética, não é isso? Só que se nós dosarmos a sua subunidade relacionada ao músculo cardíaco, nós estaremos vendo exatamente o que está acontecendo no músculo cardíaco. E o peptídeo natriurético, né, que vai estar, todos estarão aumentados. Peptídeo natriurético, aquele peptídeo que o átrio libera para fazer os rins eliminarem sódio, né, para diminuir a volemia e diminuir a sobrecarga atrial e ventricular, certo? Então, esse é o nosso diagnóstico. Logicamente, a hora que a gente pega um raio-x e faz, a gente já observa que o coração está aumentado de tamanho. O tratamento depende da insuficiência cardíaca, né? Desde repouso, dieta hipossódica, diuréticos e inotrópicos positivos. Lembra que aqui o coração ele perdeu força de contração. Então, eu vou usar inotrópico positivo para aumentar essa força de contração.
vasodilatadores, antiarrítmicos e, se for necessário, olha só, suplementação com taurina e carnitina. Lembra que eu falei para vocês que era a deficiência disso que poderia ter causado essa cardiomiopatia dilatada? Então, nós vamos suplementar com taurina e carnitina. Então, novamente, o tratamento depende do grau de insuficiência cardíaca congestiva, certo? 1A, 1B, 2, 3A e 3B. O tratamento vai depender, né? Logicamente que como a gente está falando de uma cardiomiopatia dilatada, eu sempre estou falando de inotrópicos positivos, que vai aumentar força de contração, tá? Aumenta a força de contração porque meu coração ele está dilatado, ele não consegue contrair corretamente. Então, logicamente, o tratamento básico ele é o mesmo, só que ele tem muita variação com relação aos tipos de cardiopatias que nós estamos conversando. Tudo bem? E agora chegamos nas nossas endocardites bacterianas, tá? Bom, endocardite bacteriana, o próprio nome já diz, é causada por processos de disseminação bacteriana, né? Pode ser causado por prostatite, uma infecção de próstata, de trato urinário, olha só, de problemas dentários, ou seja, aquela boca onde o animal tem uma doença periodontal de grau 2, grau 3, que pode levar a uma endocardite bacteriana, tá? Qualquer piodermite, ou seja, qualquer bacteremia. Então, eu preciso ter uma bacteremia em alguma região do meu corpo, que isso vai para o sistema circulatório e vai até o endocárdio, certo? Sinais clínicos, logicamente, se eu tenho um processo bacteriano, eu tenho febre. Posso ter presença de sopro, né? Um sopro na diástole, onde eu tenho relaxamento, taquipneia, sinais de insuficiência cardíaca congestiva ou até sinais inespecíficos causados por essa bacteremia. Normalmente ela é causada por estafilococos, streptococcus ou até Escherichia coli, certo? Então, endocardite bacteriana, necessariamente eu preciso ter um processo de bacteremia, e aí isso se dissemina. Então, essas bactérias presentes no sistema circulatório vão lá no endotélio da minha válvula, certo? E começam a colonizar aquele endotélio. Como consequência, o meu corpo irá combater aquelas bactérias que estão presentes neste endotélio valvar e vai ocorrer processo de destruição deste endotélio valvar, consequentemente a válvula ela não funciona mais, certo? Logicamente, diagnóstico, além de baseado nos sinais clínicos, além de baseado na sintomatologia clínica apresentada pelo animal, é a cultura sanguínea para detectar a presença dessas bactérias presentes no sangue. E o tratamento para a endocardite bacteriana, logicamente, são antibióticos baseados na cultura, né? Ou até antibióticos de amplo espectro, como, por exemplo, ampicilinas, acefalosporinas, como a cefalotina. Tá? Um tratamento prolongado, pelo menos aí 2 meses, ou até o resultado da cultura ser negativo. Tá? E chegamos na nossa miocardiopatia hipertrófica, ou cardiomiopatia hipertrófica também. Tá? Isso é raro acontecer nos cães, ok? E é comum acontecer nos gatos, tá? Gato de meia idade, então gato adulto, certo? Tem causa idiopática, ok? Ocorre uma hipertrofia do miocárdio. E essa hipertrofia é uma hipertrofia concêntrica, certo? Então, aumenta a espessura do ventrículo esquerdo. Então, olha só, é uma hipertrofia miocárdica anormal, aumentando a rigidez de paredes ventriculares. Então, como o coração ele está extremamente hipertrofiado, logicamente ele não consegue relaxar normalmente. Se ele não consegue relaxar normalmente, não entra sangue na sua câmara, ou seja, acarreta o que nós chamamos de disfunção diastólica. Olha só, incapacidade de relaxamento. Então, isso ventrículo esquerdo, isso vai levar a sinais clínicos da insuficiência cardíaca congestiva esquerda, ou seja, sinais respiratórios, como nós já havíamos conversado anteriormente, certo? Então, olha só esse desenho, que legal ele mostra para a gente. Um coração normal e um coração hipertrofiado. Olha a parede do ventrículo esquerdo quando comparado com este, como ela é hipertrofiada. E olha o que aconteceu com a câmara cardíaca. A câmara cardíaca diminuiu de tamanho.
ela diminuiu de tamanho, ela se enche de menor quantidade de sangue e ela bombeia menos sangue. Consequentemente, débito cardíaco ele diminui. Se débito cardíaco diminui, mecanismos compensatórios são ativados para compensar isso, não é isso? E também isso pode acarretar na deficiência do fechamento das nossas válvulas. E o que é importante nós lembrarmos também, não sei se eu já comentei com isso com vocês em algum momento passado. O sangue, ele vai vir do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai embora, não é isso? Então vamos desenhar nesse coraçãozinho normal. Átrio esquerdo, válvula, ventrículo esquerdo e vai através da aorta ascendente, arco da aorta e assim por diante. Quando o coração ele está hipertrofiado, vamos aqui na imagem do coração hipertrofiado. O que acontece? Esse sangue vem e faz esse trajeto, ó, certo? Então quer dizer que o sangue que ele está localizado aqui nessa pontinha, né, logo abaixo, na parte mais inferior do ventrículo esquerdo, não consegue ser empurrado corretamente, não consegue ser empurrado de uma maneira correta. Um sangue parado, um sangue estagnado aqui, começa a formar trombos, não é isso? De vez em quando, esse trombo ele pode se desprender e ganhar a grande circulação, né? Ganhar o sistema circulatório. E aí, a hora que esse trombo encontra um vasinho pequenininho, ele vai lá e obstrui, causando um tromboembolismo, certo? Tudo por quê? Porque este sangue ficou estagnado, né? Nessas porções mais inferiores da minha câmara ventricular. Tudo porque a câmara ventricular está hipertrofiada, ela não consegue empurrar este sangue corretamente, né? O sangue ele não a circulação desse sangue não é correta. Sinais clínicos que a gente pode comentar com relação à cardiomiopatia hipertrófica, olha só, o que a gente chama de choque pré-cordial forte. Lembra da semiologia do sistema cardiovascular, a hora que vocês colocam a mão sobre o tórax, né, do lado esquerdo do animalzinho, vocês sentem um ponto de máxima intensidade. Isso é o que a gente chama de choque pré-cordial, né? E agora ele estará extremamente aumentado, porque maior quantidade de musculatura, maior som ele vai fazer, não é isso? Eu posso, como eu tenho sinais de insuficiência esquerda, estertores pulmonares, taquipneia, boca aberta, porque o animal está sentindo falta de ar, então ele tem que compensar isso de alguma maneira. E se ocorreu a formação de um trombo e esse trombo se deslocou e obstruiu, por exemplo, a artéria femoral, pronto, eu tenho pulso normal, ou até esse pulso que era normal agora, esse pulso se torna um pulso fraco, certo? Então isso pode acontecer no animal com cardiomiopatia hipertrófica. Ocorre esse tromboembolismo, né? Olha só o que acontece com o animal. Então imaginem assim, o trombo saiu lá do coração, do ventrículo esquerdo, ganhou a aorta torácica, a aorta abdominal, e agora, lembra? Artéria ilíaca comum, artéria ilíaca externa, artéria femoral. Imagina que esse trombo obstruiu nessa bifurcação, não é isso? Então, o sangue não está passando para a artéria femoral, e é isso que vai acontecer com o animal. Ele perde toda a movimentação do membro posterior ou dos membros posteriores, não é isso? Essa imagem acho que eu já mostrei anteriormente para vocês, mas notem, ó, os coxins plantares estão arroxeados quando comparado aos coxins palmares, não é isso? Então significa que tem falta de fluxo sanguíneo. Logicamente, esses membros são membros mais frios, o animal não tem sensibilidade nesses membros. É o que a gente consegue observar aqui, ó. Se eu pegar essa pinça e fechá-la lá na pele interdigital, o animal não tem sensibilidade, porque falta fluxo sanguíneo. Então, é uma região totalmente desvitalizada. Prognóstico, logicamente, é um prognóstico desfavorável, certo? Diagnóstico para essa cardiomiopatia hipertrófica, logicamente, é através dos exames de imagem. Na auscultação, por exemplo, você escuta um ponto mais forte, abafamento das bulhas, só que é pela imagem que você vai fechar o seu diagnóstico. Raio-X, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo bem dilatado, eletrocardiograma, aquela onda de despolarização que é referente à parede ventricular, que é a onda R, também elevada, e logicamente pelo eletrocardiograma, pelo ecocardiograma, desculpa, que vocês vão ver a espessura de parede ventricular. Então aí vocês já fecham o diagnóstico de vocês.
Uma particularidade aqui com relação ao tratamento é que, se meu coração está hipertrofiado, eu não posso usar um inotrópico positivo, porque aí o coração irá trabalhar de uma forma mais rápida e mais forte, piorando e agravando este quadro. Então, o que nós devemos utilizar, olha só, são os inotrópicos negativos, como, por exemplo, os bloqueadores beta-adrenérgicos, né? Um exemplo aqui está o propanolol, né? Ele diminui força e ele diminui frequência cardíaca, então diminui ritmo e diminui força de contração. Logicamente, se o animal apresenta e vai apresentar, né, sinais respiratórios, como decorrente do acúmulo de líquido lá no espaço intersticial do pulmão, vamos diminuir esses líquidos usando os diuréticos. Vamos fazer broncodilatação, dar suplementação de oxigênio, restringir sal, tudo dependendo da situação que o seu animal se encontra. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte: eu tenho que diminuir força de contração. Eu diminuo força de contração bloqueando os receptores beta-adrenérgicos, né? Beta do tipo 1, beta-1 adrenérgicos lá no coração. Bloqueando esses receptores, consequentemente, eu diminuo força e diminuo frequência cardíaca e força de contração. E aí chegamos nas cardiopatias parasitárias, né? Uma delas é a girofilariose. Girofilariose é um verme transmitido por um vetor. Este vetor ele está localizado em cidades litorâneas, né? Então, na nossa região, nós não vamos ter, a não ser que o animal venha dessas regiões, né? E estes vermes adultos, eles estão localizados veia cava, átrio direito, ventrículo direito. Se eles estão localizados no coração direito, consequentemente, sinais clínicos da insuficiência cardíaca congestiva direita, ok? Não vou entrar tanto em detalhe com relação a isso. O tratamento é o parasiticida também e, logicamente, o tratamento preventivo, profilático ou o tratamento também da insuficiência cardíaca congestiva direita, tá? Caso alguém tenha mais interesses, vocês podem me pedir que eu mando material para vocês também. E vamos falar de uma maneira mais simples, né, sobre as cardiopatias congênitas, tá? Quais são elas? As principais, pelo menos, né, a literatura discorre que na rotina clínica nós vamos encontrar também. Se eu estou falando em cardiopatia congênita, o animal já nasceu com essa alteração, não é isso? Então, devemos sempre imaginar isso daqui, ó. Ficar atentos a isso. Retardo do crescimento. Então, cardiopatia congênita, o animal já nasceu com isso. Consequentemente, o sistema circulatório dele está prejudicado. Não tem distribuição de oxigênio, não tem distribuição de nutrientes para as células do meu corpo, não é isso? Então, tenho retardo de crescimento. Logicamente, se falta oxigênio nas minhas células, eu teria um quadro de policitemia. A patologia já falou isso para vocês. Falta de oxigênio também, sinais de cianose e, logicamente, nossos sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva, certo? Mas lembrem-se sempre disso, diminuição, retardo de crescimento com cardiopatia congênita. A primeira delas que a gente vai falar, né, persistência de ducto arterioso ou do ducto arterial. Isso daqui é um coração normal e aqui é com a persistência desse ducto. O que é isso? Na vida fetal, nós temos comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar. Então, lembrem-se daqui, né? Ó, ventrículo esquerdo, arco da aorta e assim por diante, certo? Então, na persistência desse ducto, isso ocorre por causa que o pulmão do fetinho não é funcional, logicamente, não é isso? E conforme ocorre o nascimento, diferenças de pressões, esse ducto arterioso ele vai se fechar, certo? Normalmente, quando ele não se fecha, é o que a gente chama de persistência de ducto arterial, ducto arterioso, que é essa comunicação entre a artéria pulmonar e arco da aorta. Consequentemente, como a pressão no arco da aorta é muito maior, esse sangue que estaria indo para a grande circulação, ele retorna e ele congestiona aqui artérias pulmonares, certo? Então, isso é o que a gente chama de persistência de ducto arterioso. Estenose subaórtica também. O que seria uma estenose subaórtica? Lembra que aqui nós temos a nossa válvula aórtica, não é isso? Ela tem um determinado diâmetro. E agora o animalzinho nasceu com um estenosamento, um estreitamento dessa aorta, certo? Desta válvula aórtica, no caso.
Consequentemente, o sangue do ventrículo esquerdo ele não consegue ser empurrado corretamente pelo aorta ascendente e pelo arco da aorta. Então, meu ventrículo esquerdo começa a hipertrofiar e pode começar a ter regurgitação de sangue para o átrio esquerdo. E aí, pulmão, ou seja, sinais clínicos relacionados à insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Tratamento definitivo seria tratamento de valvuloplastia, né? Remover essa válvula e substituí-la por uma válvula normal, né? Mas como na veterinária isso ainda não é possível, lembra que eu terei sinais de insuficiência cardíaca congestiva esquerda e o meu ventrículo esquerdo começará a ficar hipertrofiado, porque ele tem que fazer mais força para empurrar este sangue, não é isso? Por esta válvula estenosada. Então, vamos usar também os bloqueadores beta-adrenérgicos. Como nós tínhamos a estenose subaórtica, nós temos também a estenose pulmonar. Aqui é a mesma história, só que na nossa válvula pulmonar, ok? Consequentemente, ventrículo direito não consegue empurrar esse sangue, o sangue fica congestionado, né, no átrio direito, congestão de veia cava e sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva direita, certo? Tratamento é o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva direita. Logicamente, tratamento definitivo é a substituição dessa válvula. Como não é possível, pelo menos na veterinária e numa rotina clínica, vamos utilizar o nosso tratamento farmacológico. E por fim, uma patologia chamada de tetralogia de Fallot. Se é tetralogia, significa que são 4 alteraçõezinhas, né? Primeiro delas é o estreitamento aqui da minha válvula pulmonar. Segundo probleminha é o espessamento do meu ventrículo direito. Nota que ele está hipertrofiado. Temos também uma comunicação interventricular. Eu tenho presença de uma abertura no septo interventricular. Não é isso? E uma destroposição da minha aorta. Então, a aorta, ao invés dela estar localizada do lado esquerdo, ela é mais deslocada para o lado direito, certo? São 4 probleminhas no coraçãozinho. Logicamente, tratamento para isso é um tratamento cirúrgico, fechar essa abertura, valvuloplastia e assim por diante, ok? Então é isso, pessoal. Na nossa aula de hoje, eu foquei principalmente nas patologias mais comuns, né, do sistema cardiovascular. Logicamente, essas patologias congênitas, às vezes o animal nem se apresenta para a gente, né? Ele já vem a óbito, o proprietário nem percebe e assim por diante. O que eu queria passar para vocês são essas patologias mais comuns, né? Principalmente as patologias adquiridas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aproveitado. Façam suas anotações, anotem as suas dúvidas e venham conversar comigo. Se precisar, pelo WhatsApp ou até, se essa dúvida for uma dúvida mais coletiva, né? Na maioria das pessoas, podemos marcar uma reunião online também, sem problema nenhum. Certo, pessoal? Então, é isso. Grande abraço a todos e até a próxima aula.